Começa agora a emissão de Germano Campos Entrevista Podcast em parceria com a Rádio Movimento. Júlio, bem-vindo. Como é que está a tua saúde? A minha saúde está boa, que eu saiba, não é? Aliás, qualquer hipocondríaco sabe perfeitamente que estar de boa saúde não pronuncia nada de bom. Isto remete-nos a um ano, 2020, que foi muito bom e muito mau para ti, porque tu tiveste tudo nesse ano. Tiveste coronavírus, tiveste um dos galardões mais altos que se podem atribuir a um civil em Portugal, Pois. tiveste a tua festa dos 60 anos de televisão e os teus 75 anos. Isto é para esquecer ou é para... É inesquecível ou é para lembrar como é que é? Eu acho sempre que é inesquecível. Os momentos bons e maus da vida devem ser inesquecíveis, quer dizer, não nos podemos esquecer dos bons, mas também não dos maus ou menos bons. Portanto, eu penso que foi realmente o ano de 2020. Escapei por uma unha negra por ter a minha gala dos 60 anos, porque foi em janeiro, não é? E em março estava a acontecer o que aconteceu, não é? E depois, realmente, já no final do ano, o Presidente da República resolveu atribuir-me a Gran Cruz da Ordem de Mérito, que eu penso que é das condecorações mais altas para a minha atividade, digamos, ou para aquilo que eu tenho sido como cidadão. Portanto, quer dizer, aconteceu-me também o Covid, felizmente numa feição bastante suave, não fui sequer hospitalizado nem nada, mas também atingiu a família toda, ficámos todos doentes ao mesmo tempo. E fui sempre fazendo o programa de rádio, o que era importante. Na Rádio Renascença? Nunca deixei de fazer, nem com a pouca febre que tive, também não tive muita febre. E não era propriamente só ao sábado de manhã? Pois, exatamente, aquela era de dia inteiro, ou mais de noite, curiosamente. E fui fazendo a programação das repetições do Inesquecível, que tiveram, devo dizer, imenso sucesso. Alguns dos programas em repetição pareciam novos em estreia, porque tiveram audiências muitíssimo boas. Aliás, o programa, felizmente, em termos de produção, sem ser uma repetição, é talvez dos programas mais vistos do canal. Eu estou só a dizer talvez da por uma questão de modéstia, da RTP Memória, é evidente. Porque normalmente quem fica à minha frente é um MacGyver. Quer dizer, isso aí não há nada a fazer. E às vezes o MacGyver passa 2 vezes por dia, particularmente ao fim de semana, e eu fico em terceiro lugar porque há 2 MacGyvers à minha frente. Mas tirando isso, as audiências são boas. Eu estou a oferecer as audiências sem qualquer complexo, porque realmente considero que sem que elas sejam uma obsessão, porque eu não admito que elas sejam uma obsessão, ou não me admito viver em função das audiências ou formatar a minha vida e os meus programas em função das audiências, mas vou ver. Mas à segunda-feira estou ali a ver e particularmente é muito engraçado. E dá-te gozo? Dá muito gozo porque eu olho para o gráfico e normalmente o programa começa em 0, porque vem um intervalo e as pessoas vão-se embora no intervalo. Começa em 0 e depois vai para ali acima, atinge picos muito altos, eu acabo o programa e volto a 0. Quase todos os gráficos são assim, o que é bom. É sinal que foram lá para ver. E depois, por qualquer razão... E que se mantiveram. Tem outros, exatamente, e ficaram e foram sempre crescendo. E depois, por qualquer razão, há outros interesses, há outros programas também que lhes podem despertar a atenção, vão ver outros programas. Portanto, foram ali para ver o Inesquecível. E quem é que achas que são os teus espectadores? Olha, é uma coisa curiosa, é evidente que eu não tenho dúvidas nenhumas que serão pessoas que têm ânsia, eu quase dizia ânsia mesmo, da memória, gostam de se reencontrar consigo próprios. Eu penso que esta é talvez a grande explicação. As pessoas, quando vão à memória, e não é memória o canal, quando vão à sua própria memória, é para muitas vezes se revitalizarem, se forem mais velhas. Mas eu janto aqui com as minhas filhas todos os dias, o almoço infelizmente nem sempre, mas o jantar, estamos na televisão fechada, e eu estou normalmente em silêncio, porque elas estão sempre a fazer um exercício de memória, porque dos seus 21 e dos seus quase 19, estão sistematicamente a recordar os seus 5 e os 10 anos e não sei o quê. Até elas... O que para ti foi há bocadinho. Pois, exatamente. Portanto, quer dizer, é uma coisa curiosa, porque elas próprias
Elas próprias, eu penso que a maior parte das pessoas reconstituem-se recordando coisas que fizeram. Portanto, quer dizer, não sei exatamente qual é o público, não tenho dúvidas nenhumas que estará maioritariamente com mais de 50 anos, mas os últimos estudos já revelam que há muita gente no escalão dos 35 aos 45. E também há alguma gente já dos 25 aos 35. Penso que a postura é esta. Que televisão é que faziam aqueles fulanos naquela altura? Isto para os mais novos, não é? O que é que eles descobrem? Através eu acho programa? Eu devo dizer, não tenho reações críticas, que isso era interessante, não é? Mas o que é que eu penso que o que a maior parte das pessoas descobrem, para já, se não tiverem nojos do preto e branco, porque ou uma certa aversão, não é? Eu acho que muitas vezes vão à procura dos formatos que foram criados em Portugal. E não é por acaso que eu digo os formatos criados em Portugal, porque eu sou um defensor acérrimo de que os formatos deviam ser criados em Portugal. Em vez da voz, a voz. Porque há, feitos em Portugal, inúmeros programas de novos talentos que não foram precisos ser comprados em formatos lá fora, standardizados e com regras até muito estritas, como toda a gente sabe, de cumprimento rigoroso do formato. O que até se compreende. Se criarmos um formato e o exportamos, queremos que ele seja muito parecido ou igual àquilo que nós inventamos. Simplesmente, quem é que inventou programas de novos talentos? Que eu saiba, Miss Tonguette, por exemplo, uma das grandes cantoras e vedetas da França, mas do princípio do século XX, ela começou na canção através de um concurso de novos talentos, onde não eram feitos alguns nem na rádio. Roberto Carlos, que agora completou 80 anos, apareceu num programa que era Jovem Gorda, que era um programa de talentos também. Exatamente, portanto, quer dizer, esses formatos estão mais que inventados. Agora, depois, fazemos-lhe um arranjo, damos-lhe um retoque moderno. Damos-lhe um toque moderno, alteramos as regras do jogo, não sei o quê, mas essencialmente é uns fulanos a cantar e aquele que é melhor, votado pelo júri, agora com a grande vantagem, votado eletronicamente, através de chamadas telefónicas e depois registado em computador, ganham. É como os quiz shows, programas de perguntas e respostas. Eu tenho que ir ao Quem Sabe Sabe ou Saber ao Sorte do Artur Agostinho. Portanto, quer dizer, também está tudo inventado. Agora o resto é cenografia. Sabes que uma vez, recentemente, alguém me dizia assim: eu estive no outro dia a ver os debates na televisão do 25 de Abril e eles fumavam em estúdio. Bom, não era muito normal o telejornal apresentar o jornalista. No telejornal não fumava. Mas nos programas de variedades, ou nos programas, os debates políticos a sérios, daqueles muito vivos, de 75, nomeadamente, havia um seu cigarrinho pendurado. E até em programas de variedades, eu lembro-me do Jorge Alves apresentar as melodias de sempre. E como ele personificava o contra-regra do teatro, ou o recepcionista do teatro, ou não sei o quê, apresentava muitas vezes a fumar. E faziam-se entrevistas a fumar. Tu tens, quando entraste para a televisão, tinhas o Jorge Alves nessa altura como referência? Ele que já era uma vedeta da rádio. É evidente que eu não tinha apenas uma referência. Ele era um deles, para já porque ele fazia um programa que hoje em dia também teria alguma atualidade. É tudo uma questão de ser, que era exatamente a programação da semana. A Cartaz TV. Que era o Cartaz TV que toda a gente... E eu achava sempre graça... Olá, amigos, a todos, muito boa tarde. Porque ele levava sempre um gimmick qualquer para encantar as pessoas. Eu lembro que eu era muito miúdo, mas lembro que um deles é que ele arranjou uma gravata que tinha uma mola e quando acabou de falar, ou enquanto ia apresentando aquilo, a gravata subia sozinha e tal. E eu miúdo via aquilo, magia coisa tão engraçada e tal. Portanto, quer dizer, o Jorge Alves era um deles, era evidente também. O Fernando Peça era um deles. O Artur Agostinho era a referência das referências, porque eu adorava vê-lo a apresentar concursos. Com a Gina Esteves, por exemplo, não é? Uma das primeiras locutoras. Exatamente. Ou então depois, já na geração, que é uma geração posterior,
a forma como o Fialho Gouveia improvisava primorosamente bem, era um improvisador extraordinário, falava como quem escreve bem, é a melhor coisa que eu posso dizer de alguém que fala bem, falava como quem escreve bem, portanto, quer dizer, estava ali tudo, Sem teleponto, até as vírgulas lá não é? estavam. Sem teleponto. Bem, Não existia. Não existia, portanto, como eu sou anterior ao teleponto, continuo a ser posterior ao teleponto, porque penso que é mais interessante eu arquitetar a mensagem e depois, enfim, com os conhecimentos portugueses que tenho e com o meu léxico, consigo fazer passar a mensagem. Acredito que se eu estivesse a ler, provavelmente, às vezes, em alguns casos, poderia ser mais curto, mais conciso, porque muitas vezes, quando se improvisa, tem tendência para fazer melhor. Mas eu dou um exemplo. O nosso Presidente da República é um extraordinário improvisador, porque toda a gente lhe reconhece isso, até pelas suas qualidades enquanto professor, mas é um péssimo leitor de teleponto. Ele raras vezes faz teleponto, mas todas as mensagens relacionadas com o estado de emergência foram lidas em teleponto. E o professor Marcelo está a recitar. Sim, Porque ele não sabe ler aquilo. Ele não era sabe. como a Amália. Há um ou dois programas só em que ela fez playback e saiu-se muito mal. Tudo mal, tudo mal. Há um programa que a RTP tem em arquivo que foi gravado em Espanha, a cor já, felizmente, em que ela diz uma coisa e a música diz outra. Pois, portanto, quer dizer, eu acho que, como por exemplo o Henrique Mendes, também não usava teleponto e tinha uma capacidade de improvisação muitíssimo Que a boa. rádio dá. Aliás, porque a televisão em Portugal teve que ser feita da rádio, porque não havia televisão antes da televisão. Portanto, a maior parte dos profissionais ou eram da rádio ou do cinema também, que alguns deles, muito poucos, foram para a Inglaterra e para a França fazer cursos acelerados de como é que se faz televisão. Alguns até dos realizadores que nós tivemos. Portanto, eu continuo a acreditar. Ainda ontem tive essa conversa com a minha filha, a Francisca, porque ela está em arte e multimédia nas Belas Artes. E agora o professor pôs os alunos a debaterem e a escreverem sobre o Marshall McLuhan, que ela nunca tinha ouvido falar. Que é o grande teórico da comunicação. Exatamente. E tivemos ali uma conversa enorme, porque ela escreveu um texto e pediu a minha opinião, e estivemos a discutir uma coisa que para mim é fundamental, é saber se... Eu disse-lhe isto, que se a tecnologia tem ajudado ou não à criatividade. No que respeita a algumas áreas da comunicação, não ajuda. Torna talvez o criativo mais preguiçoso, porque resolve tudo. Há muita tecnologia que resolve muitas questões relacionadas com a criatividade. Estás a falar do computador, basicamente. Exatamente. Agora, a criatividade, a partir do essencial, que é da caneta e do papel, e das ideias a trabalharem, sem haver referências nenhumas, ou a pesquisa que tem que ser feita na sede do Diário de Notícias, horas e horas, ou na Biblioteca Nacional, para nós desenvolvermos qualquer projeto, é evidente que facilita e muitas vezes enriquece. Agora, se alguém se habitua definitivamente ao uso do teleponto, tiram-lhe aquela coisa e depois o que é que acontece? Portanto, quer dizer, acho que é como quem, agora a lembrar, é como quem conduz um carro com mudanças ou com mudanças automáticas. Se começar logo pelas mudanças automáticas, quando chega à altura, por qualquer razão, foi para um sítio qualquer, olha, só há carros com mudanças. Por isso é que tu, aqui há uns tempos, quando foste chamado 10 minutos antes de começar, creio que a Praça da Alegria, Pois. Ou um outro programa similar. Não, foi o Agora Nós. O Agora Nós. Mas foi rigorosamente assim. Olha, estava aqui a menos de uma hora do programa começar, eram 9h10 ou não sei o quê. E telefonam-me, assim, olha, foi o Hugo Andrade, quem eu sou muito amigo,
era o diretor de programas, Júlio, não há ninguém para fazer o Agora Nós. Precisamos que o Júlio venha fazer o Agora Nós. Ele diz, olha, a única coisa que eu lhe peço é agora duche, e depois vou já correr ter consigo. E pronto, e portanto meti-me no carro, depois de me ter metido no duche, e pus em alta voz, falei com a diretora de conteúdos, mais não sei quanto, que é uma coisa, eu sou o meu diretor de conteúdos, sempre fui o meu diretor de conteúdos, não tenho mais ninguém. Estavas muito à vontade no teu programa. E então eu disse, todos os meus programas foram da minha autoria, 90% ou 95%, portanto, eu disse, olha, vá-me só dizendo qual é o alinhamento. E então eu ia a conduzir de Cascais até à RTP, olha, entra isto e mais aquilo, e há mais um psicólogo para entrevistar sobre este assunto assim. E quando lá cheguei, quiseram pôr-me o ratinho na orelha. Júlio, temos de pôr o ratinho na orelha. Assim. Bem, o ratinho durou para aí a primeira parte do programa, só por uma questão de decência, eu não o tirei. E a menina, às vezes, estava a dizer, Júlio, pergunto não sei quê. Pergunto não sei o que mais. Ora, já me tinham dito quem era. Olha, ponham-me no teleponto o nome do entrevistado e o que é que ele faz na vida. E depois a coisa vai correr. E era também uma equipa de futebol juvenil que até parece que era do Sporting do Canadá, de Montreal ou não sei o que mais. Pronto, e com o treinador e tal. É evidente que para fazer apontamentos que não é preciso ninguém tem superar 10 minutos, ao ouvido, um quarto de não é? hora, é tão fácil falar com os miúdos, falar com o treinador, o que é que quer fazer. E eu, portanto, no primeiro intervalo, tirei aquilo e disse, olha, ponham-me só lá no teleponto quem são e o que é que fazem. E depois a coisa corre. E correu bem. Isso quer dizer o quê? Primeiro, mas não é nenhum autoelogio. Não, as pessoas têm que ter culturas, as pessoas têm que ter cultura geral. Pois. E depois têm que ter memória. Tem que ter estas duas coisas. Juntando essas coisas e depois milhares e milhares de horas de televisão, é evidente que o programa terá saído diferente do habitual. Provavelmente. Aliás, teve bastantes boas audiências. Foi um recorde de audiências. Mas isso é a questão da curiosidade. O que é que vai deixa agora ali o dinossauro? Deixa ver se ele se espalha, não é? Vamos lá ver o que é que vai ali o dinossauro fazer, não é? E tiveram a ver o dinossauro. E tu consideras-te mesmo um dinossauro? Ou eu sei que agora durante a pandemia e no regresso do teu primeiro dia do resto da minha vida profissional, há aqui uma frase que me chocou um bocadinho. Pensei, e estou a citar, que o Covid iria ser o responsável pelo fim da minha carreira. Prefiro do meu percurso profissional. Não tinham sido os canalhas omissos que já perdoei, mas de quem não esqueço as caras e os nomes, nem as modas que me expurgaram. Ou que me expurgavam. O que é que queres dizer com isto? Olha, eu quero dizer que a minha vida tem sido cruzar com gente boa e com alguns canalhas. E portanto, aliás, isso chocou-te da mesma maneira que chocou, por exemplo, o Nunes Forte, que até disse, Júlio, pela primeira vez eu conheço bem o que tu tens falado comigo, porque somos amigos de falar telefonicamente 2, 3 vezes por semana, mas não estava à espera que tu finalmente escrevesse alguma coisa. Mas não vou escrever mais do que isso. Agora, é evidente que a minha vida foi difícil em muitos aspectos, por um estigma nacional que é considerar imperdoável a qualidade dos outros. E posso acrescentar mais, é que é também imperdoável e doloroso o sucesso dos outros. E, portanto, quer dizer, eu muitas vezes fui expurgado porque fazia bem feito. De que forma é que sentiste isso? Diz-me? De que forma é que sentiste isso? Então, isso aconteceu com o esquecimento. As reticências, quer dizer, era para ser ele, mas não foi. Já agora pensamos que haverá... Vamos dar oportunidade ao outro, porque este já cansa. O que é uma coisa extraordinária, quem tem um programa por semana cansa. E hoje em dia há gente que tem vários programas por dia. Quer dizer, a mesma pessoa. 7 dias por semana. 7 dias por semana. E, portanto, o já cansa. Foi uma outra coisa. Não temos que o poupar para não cansar a imagem. Não é nada. É para nós nos livrarmos dele. Isso aconteceu. Imensas rasteiras. Indiretas? Sim. Um caso ou outro, muito poucos, houve a frontalidade de eu perceber que não me queriam, não é? Mas, por exemplo, eu fazer um programa que estava a ter bastante sucesso e a interrupção para o verão
que era inevitável, levou-me a perguntar à pessoa em questão, então e agora que estamos em junho, quando é que começamos em setembro? Sim, não sei, porque eu não gosto de programar a longo prazo. Portanto, Estamos a falar de 3 meses depois. e, portanto, eu fiquei com a certeza de que o não sei prolongar o programa 3 meses depois é uma coisa que demora um bocadinho de tempo a pensar. Bem, portanto, quer dizer, aconteceu, daí eu ter dito, mas são omissos porque eu nem morto eu falarei dos nomes das pessoas. Até porque há realmente pessoas e organizações, quanto mais nós omitirmos, menos relevo lhes damos. E, portanto, quer dizer, Eles, aliás, só têm a importância que nós lhes damos. E depois, até porque também essa coisa do ser humilhado, só é humilhado quem quer. Eu não ponho o joelho em terra em relação a essas coisas. Agora, eu ir falar com alguém e pedir-lhe, porque é uma coisa que cometi alguns erros, e pedir para me darem um programa na televisão, quando eu tenho apresentado na televisão dezenas e dezenas de projetos que nunca foram aprovados, a questão não é não terem sido aprovados, é não terem sido reprovados, que é uma coisa completamente diferente. E alguém diz assim, não, mas há um curso para assistentes de realização, porque é que não vais para assistente de realização? Portanto, quando é que disseram isso? Disseram-me isto há muitos anos, porque eu não ia começar um curso de assistente de realização o ano passado, nem há 10 anos. Portanto, só que eu tenho memória de elefante, não é? E, portanto, fui... O que é, como diria o Dr. Mário Soares, era um contratempo, realmente. É muito desagradável ter essa memória. Eu acho que sim. Eu acho que a memória, em relação a algumas coisas, é um local muito mal frequentado. E o que é que tu sentiste, efetivamente, quando alguém te dizia frontalmente que não te queria? É a idade? Foi muito pouco. É a idade, querem dar lugar aos mais novos, querem dar lugar a outros? Com alguma justificação? Quer dizer, eu penso que o meu maior óbice, eu não falo em defeito, o meu maior óbice foi nunca ter pertencido a nenhum lobby. Isso De qualquer espécie? De qualquer espécie. Político, sexual ou outro? Ou outro. Lobbies de interesses. Eu digo bem de ti, tu dizes bem de mim, arranjamos não sei o quê e tal. Eu devo ter jantado e almoçado muito poucas vezes com gente do meu ofício. Tertúlias, onde nascem coisas, onde as pessoas... Quer dizer, porque, como sabes, a palavra lobby não tem sequer um sentido negativo. Não, o lobbying nos Estados Unidos é a coisa mais bem vista que há. É uma arte e é uma forma de estar na vida. Portanto, quer dizer, eu só por uma questão de ser como sou, porque sou um pouco fechado, gosto mais de estar dentro de casa, é que nunca fui um lobisomem, mas pronto. E então, conseguiste interiormente dar sempre a volta por cima? Ou ficou alguma mágoa que te levou depois a estar na base daquilo que escreveste? Não, olha, eu não quero ter mágoas, porque era uma ofensa em relação a mim próprio, chegar a esta idade, a estar com uma saúde razoável, com a aorta toda recaustada e tal, e com as coronárias desentupidas, e ainda me mexer bastante bem. E penso que melhor ainda do que me mexo, tenho mais dores no pescoço do que na cabeça. As meninges não me provocam dores. Portanto, quer dizer, era uma ofensa para mim próprio eu falar da amargura ou de um balanço negativo de carreira. Quer dizer, porque neste momento eu tenho pelo menos mais 10 ou 15 anos de atividade relativamente a pessoas que já se retiraram. Portanto, quer dizer, se eu continuo a fazer... continuam as pessoas, aliás, basta ler as reações ao que eu escrevo e, digamos, algumas pequenas intimidades que eu revelo no Facebook, mas sempre todas muito ligeiras. Isto foi um desabafo. São pequeninos desabafos. Saiu-te à primeira? Eu nunca escrevo à segunda. Eu escrevo tudo à primeira. Escrevo de tal maneira à primeira que depois começo a ver as reações das pessoas e vou ler o que escrevi. E o que é que eu detecto muitas vezes? Esqueci-me de um S,
não sei o quê. Portanto, às vezes eu faço edição, mas é edição sob o ponto de vista formal. Pois assim, olha, por acaso, troquei ali umas letras, uma coisa, porque escrevi tudo seguido. O essencial está lá. Alguém te quis mesmo acabar de vez com a tua carreira? Eu acho que essa atitude, assim, drástica de eu vou levar este tipo ao tapete, nunca se faz de uma forma única. Não é uma chicotada única, ou não é um tiro na testa, não é? Mas pode-se fazer isso com um enorme desgaste. E eu penso que houve uma pessoa ou outra que o tentou. Que ainda está na televisão? Não, não, não. Mas não está na televisão, mas está na minha memória. E essa não se apaga. Já agora, a pergunta sacramental. Até quando é que tu achas que poderás ter forças para manter este ritmo, estes programas e os futuros que estão congeminados na tua cabeça? Olha, essa questão é uma questão que eu me ponho quase todos os dias ao levantar. Porque eu levanto-me com 90 anos e deito-me com 30. Porque, pronto, a única coisa de que eu me queixo mesmo é de dor. Eu penso que devo ter fibromialgia, mas nem quero saber. Portanto, acordo normalmente com muitas Mulher dores. é perguntar à Maria Elisa que ela... Exatamente, ela também. eu falo nela porque sintomas ela que trouxe para a ribalta essa questão. Portanto, mas passado meia hora, depois do esquente e de começar a movimentar, eu sinto-me muitíssimo bem. Isto no que respeita ao corpo. No que respeita à cabeça e à memória, por enquanto, a única coisa que me falha de vez em quando é algum nome. Mas é quando faço uma pesquisa cerebral a um passado qualquer. Por exemplo, às vezes estou a editar as peças para o programa. Aparece uma peça de teatro qualquer. Por exemplo, agora estive a editar, hoje e ontem, os 45 anos da Barraca. Portanto, imaginem que são os 45 anos da Barraca. E eu estive na Barraca desde a sua fundação. Não pertenci, quer dizer, acompanhei e provavelmente terei estado, estive de certeza na primeira peça, mas terei estado ou na estreia ou logo a seguir. Portanto, e comecei a ver, e começo a ver os atores, e lembro-me de 50%, 60% dos nomes. Depois tenho que parar para pensar, às vezes até trago para casa, trabalho, sim, quem era aquele. Mas pronto, o Santos Manuel Porque e a muitas vezes Fernanda não estão identificados. Não estão. É que não é muitas vezes, é que não estão identificados. E, portanto, quer dizer, eu tenho que fazer esse exercício. É evidente que me estimula a memória, mas que me deixa muitas vezes irritado. Assim, quem é este ator que eu não me lembro Também bem uma pessoa não se lembra, tal. não se lembra. Pois, e é a única coisa. E às vezes até desabafo com a minha irmã, com uma das minhas irmãs, com quem falo frequentemente. Tenho duas irmãs gêmeas, mas falo mais com uma do que com outra, não por qualquer preferência, mas até por disponibilidade de horários de uma em relação à outra. E, Dadão, eu às vezes não me lembro do nome, não sei o quê. Olha, como é que se chamava a nossa parteira? Que há tempos eu estava a escrever uma coisa e queria falar sobre a minha parteira, a parteira que me pôs a mim e às minhas irmãs neste mundo. E elas também não se lembravam. E eu depois fiquei a pensar assim, pronto, era a Dona Cecília. Pronto, mas lá me lembrei. Portanto, quer dizer, há assim pequeninas coisas. O chofer da minha avó, a minha avó tinha um Delahaye, que era um carro dos primeiros que terão vindo para Portugal. Enfim, não era o primeiro, não era um AA, mas sei lá, mas era um carro mesmo muito antigo. Ela trocou o coche por um carro. Fez a transição. Fez a transição. E então ela arranjou maneira de ser o cocheiro, que era o fulano que conduzia o carro, porque ela considerava que tinha que ter os braços fortes. A ideia dela é que à frente estavam cavalos, estavam cavalos de vapor, mas já não eram os cavalos. Mas pronto. E não então, faziam tanta porcaria, com certeza. Exatamente. E a minha avó falava-me sempre ainda hoje não me lembro, mas há de haver um dia que estou a dormir e que acordo e lembro-me do nome porque era um apelido. O cocheiro era um apelido. Ainda não me lembro qual é o apelido. Era um apelido de 2 nomes.
Portanto, quer dizer, às vezes tenho essas falhas. Agora, até já disse à minha mulher, quando vocês repararem que eu, por qualquer razão, não estou a dar rendimento do ponto de vista do uso da palavra, da forma como desenho os meus programas, as ideias que vou tendo e não sei o quê, vocês avisem que é nessa altura que eu sairei. Não é por ter mais rugas ou Por isso é que, por exemplo, ter um ar estamos mais a assistir pesado, este seja o que ano for. e iremos assistir também, seguramente até ao fim de 2021, nomeadamente aos finais de carreira de Eunice Munhoz e da Simone. Pois. E saem bem. Saem bem. No caso da Simona, que há dias até escrevi, quer dizer, eu gostava muito que ela fizesse só um até já. Mas acho bem que não seja um até já. É sair em beleza. Quer dizer, e quanto à Eunice, até esta peça que ela está a fazer é moldada para uma despedida, não é? Para quem perdeu, passagem de para testemunho quem com a perdeu a neta. mensagem da voz, não é? E acho que... Mas, por exemplo, em relação ao Rui de Carvalho, não se vislumbra a saída. Mas porquê? Porquê? Quer dizer, o que é mau é uma coisa que eu li ontem, é que há aí uma série qualquer de televisão onde a atriz que faz de mãe tem 32 anos e a que faz de filha tem 21 anos. Isso é Portanto, que há uma diferença. pois, Foi muito nova. foi mãe com muito- 10 anos, com 10 para 11. Mas, quer dizer, o que eu tenho pena é que há atores que estão em casa, porque os atores vão fazendo papéis em função também do seu próprio corpo, que é uma coisa que é inevitável. O Anthony Em função- Hopkins acaba de ganhar o Oscar por O Pai. é, o, tem não, 80. é o ator mais velho a ter recebido um Oscar, não é? Tão velho que estava a dormir quando foi País de feita a Gales. entrega do Oscar, porque uma pessoa com 83 anos não fica acordada até às 5 da manhã, não é? Outros tempos. Portanto, quer dizer, o senhor ficou a dormir lá no país de Gales, tranquilamente. Eu o entrevistei 2 vezes, devo dizer que não é especialmente simpático, mas não é por ser antipático, é por ser distante, é por ser um bocadinho frio. Mas British Reserve. é muito distante, very British. Portanto, quer dizer, o que eu considero é que é estranho que os atores com mais idade, que podem fazer de pais e mães, não estejam a fazer essas novelas e a fazer alguns papéis. E depois tem que se envelhecer a pessoa que está a fazer de pai ou de mãe ou de avô, não é? Qualquer dia. Portanto, mas isto tudo para dizer que nós devemos também saber envelhecer à frente das câmaras. E eu acho imensa graça muitas pessoas dizem: hoje o Júlio está sempre na mesma, porque a imagem que as pessoas têm é o reflexo de mim próprio. E é sempre a última imagem. E portanto, tudo bem. Quer dizer, ainda bem. Eu acho que seria péssimo se eu estivesse um ano, basta um ano, com esta idade basta um ano, fora das câmaras. E depois quando desaparece, ele envelheceu, não é? Portanto, que também não seria mal nenhum. Ele envelheceu, mas a mensagem que ele está a transmitir, a forma como ele fala, a simpatia que ele possa irradiar, a elegância com que trata os seus convidados, etc., continua na mesma. Portanto, pronto, olha, é o nosso avôzinho, tudo bem. Portanto, aliás, há um senhor que na televisão educativa americana que Na PBS? na Public Broadcasting System, exatamente. Esse senhor começou muito novo, se não estou em erro, era Mr. Jones. Não tenho a certeza que seja esse o nome. Lá está a questão da memória. E é muito engraçado que fazia programas infantis, muito tranquilo, sempre muito tranquilo. E foi envelhecendo até morrer. Até morrer. Ele saiu pouco tempo antes de morrer. E foi fazendo esse programas infantis, com um estilo muito próprio, muito tranquilo. E não era Jones, mas pronto, é o que menos importa. Portanto, quer dizer, nós podemos perfeitamente envelhecer à frente das câmaras e fazer o papel que temos que fazer. É evidente que eu agora, olhando para coisas que fiz,
considero que algumas não deveria fazer agora. Como por exemplo? Quer dizer, olha, há uma coisa que não era possível fazer com certeza. Era entrar em cena a saltar barreiras. Houve um dia em que eu pus no pátio da televisão as barreiras normais do atletismo, um bocadinho mais baixas, para senhoras, como sabem, há uma diferença na altura, pusemos para as senhoras não fosse eu espalhar-me, e eu, de facto, treino. Entrei, Foi no Passeio dos Alegres ou não? Foi no Passeio dos Alegres. Entrei a saltar barreiras, até me sentar no meu lugar. Quer dizer, não seria com certeza possível. Houve um programa que eu fiz com o Mário Viegas também no Passeio dos Alegres, em que fizemos uma coisa que era o culto do exercício da voz, portanto, a ginástica da voz e da dicção, juntamente com a ginástica do corpo. Portanto, o Mário Viegas fazia exercícios vocais e eu fazia exercícios físicos. E, portanto, eu entrei em cena a fazer o pino, a caminhar à volta do Mário Viegas e tal, e só depois é que me pus em pé e fui fazendo exercícios de ginástica ao mesmo tempo que o Mário Viegas fazia exercícios de vocalização e de articulação da palavra. Portanto, quer dizer, há algumas coisas que nós temos que ter a noção de que não podemos fazer. Até, por exemplo, mesmo para a época, eu tive algum guarda-roupa um pouco mais exótico, que hoje em dia não iria usar. Deixa estar como não, Luís Goxa substituiu-te, se calhar, com a melhor imagem possível. Portanto, quer dizer, acho que há coisas que nós devemos ter a noção de que podemos ou não podemos fazer, não é? Mas no que respeita agora à minha atividade, eu acho que estou a fazer rigorosamente aquilo que se deve fazer nesta idade. Com 76 anos. Exatamente. É aquilo que se deve fazer neste momento. Um profissional que tem memória, pode deixar um espólio, que estou a deixar um espólio muito bom na televisão, que é a vida inteira de pessoas a conversarem comigo. Eu sei que uma das coisas que tu lamentas profundamente é o número de pessoas que já passaram pelo programa e que já partiram. Bem, quer dizer, é uma percentagem enorme, enorme. Mas vou-te dizer, houve um outro programa, lá estão as tais coisas, houve um outro programa que eu propus à televisão e que acabei por fazer, que se chamava Tributo, onde convidava uma pessoa e depois ia buscar, e fechava-os todos numa sala, ia buscar de todas as áreas pessoas que se tinham relacionado com essa pessoa. Um deles foi o Artur Agostinho, por exemplo, o outro foi o Henrique Mendes, O Mário Muniz foi Pereira. o Muniz Pereira e tal. E a primeira lista que eu fiz, o Tributo era uma grande ideia, e os programas são mesmo muito bons, às vezes a RTP Memória retém vídeos. A primeira proposta que eu fiz tinha uma lista de pessoas que depois de muitos prós e muitos contras e muitas reticências, o programa foi aprovado. Quando o programa foi aprovado, eu tinha perdido para aí meia dúzia, pelo menos, dos meus potenciais convidados. Infelizmente, isso é a lei da vida. Isso é a lei da vida. Mas eu sabia porque é que queria fazer o tributo. Dava-me jeito de ter feito, Exatamente. Porque alguns eu teria entrevistado. E teriam ficado para a memória futura. E curiosamente, no Inesquecível, até agora, só tenho uma grande mágoa e uma grande pena. Temos que qualificar as coisas. O cantor Domingos Marques, que foi um grande tenor, estava na casa do artista e eu preparei o material todo para ele. E ele ia dizendo que não queria ir e que não queria ir, mas depois chegámos à conclusão de que era possível ele ir. Porque eu também não levarei ninguém ao Inesquecível que dê algum sinal de verdadeira decadência. Debilidade. Isso não, porque isso não se deve fazer. Não se deve fazer. Não, mas Agora, se der sinal que está bastante mais velho ou bastante mais velho, tudo bem. Mas há pessoas que se recusam. Pois, praticamente ninguém. O Domingos Marques estava reticente e quando chegámos à conclusão que ele ia, o Domingos Marques morreu e não foi. E um outro que eu não levei ao programa porque para mim e para o grande público era eterno. Era o Nicolau Breiner. Assim, de vez em quando estava a fazer a lista dos meus convidados. O Nicolau convido um dia destes. Faço minhas as tuas palavras. Percebes? Um dia deste eu convido o Só Nicolau. adia
vai adiando, vai adiando. O Nicolau está aqui. O Nicolau está aqui connosco. À primeira oportunidade, Exatamente. não Um é? dia destes eu convido. E vou convidando este e o outro e o outro. E depois o Nicolau faz-nos uma partida. Uma partida. E, portanto, esse foi a mesma mágoa. No caso do outro senhor, portanto, tive muita pena, porque estava tudo já articulado e ele acabou por não poder Nós estamos ir. a falar do Inesquecível e estamos a esquecer de um outro programa semanal onde tu colaboras, que é o Trás para a Frente, com a Inês Lopes Gonçalves, o Álvaro Costa, o Nuno Marco e o Fernando Alvim. Tu és, digamos, o avô, basicamente, daquela malta toda. Achas que eles acompanham também este exercício de memória de que és o pioneiro? Que eles não podem ter a tua memória por mais que queiram. Olha, eu defino isto da seguinte maneira. Naquele programa, eu era o que estava lá. O Álvaro Costa esteve em alguns, mas lembrava-se do resto porque o pai lhe tinha contado. O Nuno Marco, particularmente na área do cinema e tal, é um fulano super informado e, apesar de tudo, tem memória e tem as referências de quem era um miúdo quando o Júlio Isidro fazia os programas. Estamos a falar anos 80. Pois. O Fernando Alvim é o jovem que não estava lá e que considera que, quando nós falamos de qualquer artista com mais de 45 anos, pergunta logo se já morreu. Penso que ironicamente, não é verdade? Claro, na brincadeira, não é? E o que tem mais graça é que é a mais nova de todas, é a Inês, é a mais nova, é a nossa, aquilo que eu chamo a nossa preceptora e que conduz muito bem e articula muito bem. Como eu tenho mais memórias do que a maior parte deles, na generalidade, pronto, quando há assim uma dúvida perguntam-me ou questionam-me. Aqui há dias houve uma pergunta que alguém me fez e que eu disse, olha, não me lembro, e diz o Fernando Alvim, pela primeira vez, atenção, o Júlio Isidro não se lembrou. É porque calhou, porque já podia ter sido 20 vezes, não é? Mas naquele dia, há uma coisa, olha, não tenho bem a certeza, não me lembro. E não tinhas a Wikipédia? Não, nada. Não, é que aquilo é feito ao momento, não é? E então, no caso deste programa, de vez em quando eles chamam-me o Júlio Google, não é? Eu gosto muito de fazer o programa. E também já te chamaram o Júlio Isidro. O Júlio Isidro. Essa foi inventada por mim, mas depois adaptaram. Mas eu gosto muito do programa, porque não há ali no programa ninguém que se queira destacar em especial. Há um companheirismo muito bom, é o respeito intuitivo. Pois, exatamente, não há nada à ideia, espera aí, deixa lá falar o Cota, ou então, fala lá tu que és um miúdo e não sei. Não. E acho que funciona com um registro de amizade muito grande. E tu aprendes com eles? Olha, o maior defeito de um velho é pensar que já sabe tudo. Mas o Picasso também disse uma vez, e com razão, não sou suficientemente jovem para já saber de tudo. E, portanto, há um equilíbrio. Aliás, nem eu, quando estou a invocar alguma memória, estou a tentar ensinar, seja quem for, nem eles me estão a ensinar nada, pelo menos do seu ponto de vista direto. Mas o facto é que ouvir falar, muitas vezes, de alguns nomes dos quais eu não tenho conhecimento, algum tipo de música que pode não ser do meu especial interesse. E que passa ao lado. Algumas séries de televisão de que eles falam e que eu fico, como é que é? O quê? E tal. E, portanto, quer dizer, acho que todos aprendemos. Estamos a falar de coisas mais recentes, eventualmente. Exatamente, sempre, coisas mais recentes, não é? Portanto, até às vezes, quando falamos de coisas da nossa juventude, eu estou atento porque, ao nível de produtos de consumo, quando às vezes falam de, sei lá, que pode ser desde pastilhas elásticas a chocolates ou a roupa que se usava em determinada altura, mas para eles é nos anos 80, não é? Ou até 90, não é? Eu às vezes fico atento porque se calhar aquilo já não me é contemporâneo. Portanto, acho que estamos sempre a aprender. Estamos a falar há 40 anos. Pois, o problema é esse. Tu sentes o tempo a passar por ti?
sinto. E sinto, ele está a passar por mim. É evidente que está a passar por mim, como está a passar por toda a gente. O que eu sinto é que a sexta-feira, que é o único dia em que eu não vou à televisão, chega de repente. E como tenho alguns parâmetros na minha vida que eu considero fundamentais, coisas que eu gosto de fazer, e particularmente às vezes até em relação à televisão, uma coisa ou outra que eu gosto de acompanhar, dou por mim, assim, já passou, já cá está outra vez. Vou-te dar uma referência. A Fórmula 1. Eu sou completamente addicted da Fórmula 1. Na minha carreira fiz praticamente todos os grandes prémios da Europa, no final dos anos 70, princípio dos anos 80, como relator, não como comentador, que agora ouço os comentadores, são enciclopédias extraordinárias que eu gosto muito de ouvir, mas fiz o Grande Prémio, bem, o Mónaco fiz várias vezes, fiz Brands Hatch, que já nem existe, fiz Silverstone, enfim, fiz a Europa praticamente toda. Gosto muito da Fórmula 1 e como é de 15 em 15 dias, a minha filha Mariana vê sempre comigo, também gosta muito, e o que é mais engraçado é que de repente já estamos no próximo Grande Prémio. É isso, as tais referências. Sim. O tempo está a passar, já passaram 15 dias. O tempo está a passar muito rapidamente. E vou-te dizer, em pandemia, ao contrário do que provavelmente algumas pessoas terão sentido, eu senti que durante que o dia passava muito depressa. Mas ocupavas-te? Eu estava ocupado, mas o problema é que é o seguinte, levantava-me, para já não aderi ao pijamismo, que era uma coisa horrível. Portanto, tomava o meu duche, fazia a barba. Houve uma fase no princípio que disse assim, pela primeira vez na minha vida vou deixar crescer a barba. E deixei crescer a barba durante um mês. Depois olhei Ninguém para te aquilo. viu? Eu pus uma fotografia no Facebook, horrenda, para mim horrenda, com barba branca e tal. Não era por ser barba branca, assim, nunca tinha, mas não fiz a barba. Mas de resto, a partir daí fiz a barba portanto, eu levantava-me, tomava banho, fazia a barba, fazia um bocadinho de conversa aqui em casa, aproximava-se rapidamente a hora do almoço. Tinha ido ao computador escrever alguma coisa, depois voltava e ia fazer a seção musical para o programa. Fazia a lista para o programa, atenção, para o programa de rádio. O Hotel Califórnia, das 10 às 12, na Rádio Renascença, exatamente. com o Paulinho Coelho. Depois, desculpa, horário líder nessa faixa. Curiosamente está a ser. Eu fiquei muito satisfeito. Aquilo que me mostraram outro dia é uma subida exponencial e um outro programa que nos fazia concorrência, eu nem sabia qual era a concorrência, nem sei. Vi foi que o outro programa que estava à frente estava a fazer o trajeto ao contrário. E, portanto, nós estávamos a encontrar. Portanto, neste momento, eu gostava de saber, porque daqui mais um mês ou dois vou saber o resultado, eu gostava que estivesse no mesmo sítio ou um bocadinho mais acima. Claro. Mas fechando parênteses, peço desculpa ter interrompido. O que é que acontecia? Era o almoço, era não sei o quê, depois era escrever mais um bocadinho da minha autobiografia, que dá muito mais trabalho a selecionar as fotografias do que propriamente a escrever, mas é em função das fotografias que eu tenho que escrever e, portanto, depois gasto horas e horas a procurar fotografias em caixotes e mais recortes e mais isto, e depois vou à oficina construir um bocadinho do modelo e raramente venho ver televisão e depois, de repente, chega a hora de jantar. Quer dizer, isto estava a acontecer e continua a acontecer, mesmo em confinamento, a uma velocidade enorme. Eu levantei-me há bocado, daí o pijamismo. Há alguns já nem vale a pena, que eu daqui a umas horas vou-me deitar, mas eu preferi o fato de treinismo. Portanto, outra coisa que eu cheguei à conclusão é que há dias li também uma coisa do Coronel Matos Gomes muito interessante sobre o que nós temos a mais. Porque em confinamento eu cheguei à conclusão que com 3 fatos de treino, algumas t-shirts, uns pares de meias e uns ténis, eu vivi perfeitamente durante um ano e tal. Tínhamos um guarda-roupa de luxo. O resto era para não usar, quer dizer,
E para deixar de servir, porque depois, entretanto, nós Alguns, adquirimos eu não sei por que razão, deve ser mesmo de má raça, perdi 1 quilo e depois ganhei meio quilo em relação àquilo que tinha perdido. Portanto, nesta altura ainda estou em déficit, porque peso menos meio quilo do que pesava em março de 2020. 500 gramas, com certeza. 500 gramas. Júlio, nós estamos a terminar. O tempo também passa muito rapidamente para nós. E há uma coisa que eu queria fazer este ano, que era esta entrevista, porque faz exatamente 40 anos e és a única pessoa na minha vida pessoal e profissional que eu sei exatamente o dia em que te conheci. Tens alguma memória disso ou não? Não, isso não. 29 de julho de 1981, foi há 40 anos. E o que é que aconteceu nesse dia? Estúdios da Rádio Comercial, estavas tu e creio que a Margarida, na altura a Margarida Andrade. Exatamente, a fazermos a Grafenola Ideal. Claro. E eu entrei para o estúdio para te entrevistar, na altura trabalhava no Jornal O Dia, e foi o dia do casamento do Príncipe Carlos Exatamente, e da Lady Di. exatamente, pois. Portanto, daí ter esse importante... Essa história do casamento do Príncipe Carlos faz-me lembrar uma história que vou contar em primeira mão, mas que vou escrever na minha biografia. Na biografia. Como morreu agora o Duque de Edimburgo, eu tive a honra de ser convidado para o jantar a bordo do iate Britannia, quando cá esteve a Rainha Isabel, pela última vez, até agora. Não virá mais, com certeza, penso eu. Recebi um convite, Her Majesty, não sei o quê, convida-se à sua esposa, e eu fui ao iate Britannia. Lembro-me que um dos pormenores era que, portanto, já se sabe que era fato preto, não sei o quê, pronto, fato de cerimónia e medalhas. Eu não tinha nem uma medalha. Tinha algumas taças de aeromodelismo, mas medalhas à boa maneira não. militar, não é? Era, exatamente. E eu até me lembro de ter dito na altura. Mas isso à minha isso mulher fazia da parte altura, do convite? Era obrigatório trazer as medalhas? não, dizia fato e medalhas. E eu não tinha medalhas, até disse assim, olha, se calhar ponho uma carica de uma cerveja, porque eu não tenho nada para levar, mas foi uma graçola. E fui. E quando entramos no iate, no hall de entrada, estava o staff do Príncipe de Edimburgo, e estava ele também, a receber as pessoas. E quando eu entrei, apresentaram-me, o João Luís, alguém que o apresentou em inglês, e ele disse-me uma coisa assim: tenho lá em casa alguém muito parecido consigo. Ainda hoje eu terminei aquilo, e depois disse à minha mulher, na altura, disse, a quem é que ele estará a referir? Será que está a dizer que eu sou parecido com o Príncipe Carlos? Porque ele era conhecido pelas suas graçolas, algumas às vezes inconvenientes, tanto quanto consta, mas e quanto custa também lhes custou algumas vezes, algumas piadas. Custou ouvir. Exato. E o facto é que ele teve também alguma, mas aquilo não era uma gafa, deve ter sido uma graça. Eu fiquei, cumprimentei, muito obrigado. Pronto, e depois fui o teu sorriso foi amarelo? Não, foi de espanto, quer dizer, o senhor que tinha falado comigo, nem nunca mais falou. Aliás, cruzámos-nos por um dia não nos voltámos a ver há relativamente poucos anos, há uns 3, 4 anos, quando foi... foi exatamente, foi em 2018. Foi 2018 que eu me cruzei com ele por um dia, não o vi por um dia. Mas depois entrei no salão e passado um bocadinho veio a rainha, que me foi apresentada, também por uma senhora que devia ser, digamos, a dama de companhia dela, ou alguém da embaixada, dizendo quem eu era e o que é que eu fazia, e ela disse com aquela vozinha bonita, you have a job very interesting. E eu disse, sim, acho que sim, eu gosto muito do meu trabalho e tal. Quer dizer, a conversa durou para aí 32 segundos, mas a senhora foi muito simpática, e então fiquei sempre a pensar o que é que o senhor quis dizer com aquilo. Mas penso que ele é capaz de ter achado que eu era parecido com o filho. Não sei, naquela altura. Que é ligeiramente mais novo do que tu tens. Ligeiramente, tem menos um ano ou 2 anos que eu. E em relação a esse outro encontro, é que foi exatamente por causa do final da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial,
Em 2019, houve uma exposição de aviões da Primeira Guerra Mundial em Hendon, no museu da Royal Air Force, no Imperial Museum. E eu fui no dia seguinte à inauguração. E quem é que tinha feito a inauguração? O Duque de Edimburgo. Mas eu podia ter ido à inauguração, porque a inauguração era pública. Provavelmente, quando o senhor chegasse, afastavam as pessoas. Teria sido Eu engraçado teria visto o senhor outra vez assim: olha, eu sou aquele que sou parecido com alguém lá de sua casa. Será que será o seu cocheiro? Será o homem que limpa os cavalos? Quem lhe engraxa as botas? Quem será? Bom, fica para a história. É uma pergunta que nunca mais terá resposta. Não terá resposta. Olha, adorei falar contigo e realmente, profissionalmente, posso-te agradecer tudo aquilo que aprendi contigo. A amizade, essa não se agradece, essa cultiva-se, mas foi em 2021 um marco, 40 anos depois. Olha, um grande abraço e muito obrigado também. Até breve e obrigado. Obrigado.